Vamos para a palavra de Deus. Você que trouxe a palavra, a Bíblia Sagrada, abra ela. Lá no livro de Juízes, nós estamos debaixo de uma palavra que eu comecei a ministrar domingo. Quem estava domingo na igreja? Que ouviu a palavra. Sábado nós tivemos o nosso jantar solidário, nosso banquete solidário. Então muitos irmãos estavam na igreja. No sábado acabaram não vindo no domingo. Bastante gente havia no domingo. Mas eu comecei então a ministrar essa palavra e hoje quero, pela graça do Senhor, terminá-la. Amém? Juízes capítulo 6, o verso de número 33 em diante. Nós vamos ler até o verso 1 do capítulo 7. Mas vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Nesse meio tempo, todos os midianitas, amalequitas e outros povos que vinham do leste uniram os seus exércitos e atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. E então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e ele, com toque de trombeta, convocou os asbiezritas para segui-lo. Enviou mensageiros a todo o Manassés, chamando as armas, e também a Asser e Zebulon, a Naftali, que também subiram ao seu encontro. E Gideão disse a Deus: quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio, como prometeste. Vê, colocarei uma porção de lã na eira. Se o orvalho molhar apenas a lã e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometeste. E assim aconteceu. Gideão levantou-se bem cedo no dia seguinte, torceu a lã e encheu uma tigela de água do orvalho. Disse ainda Gideão a Deus: não se acenda a tua ira contra mim. Deixe-me fazer só mais um pedido. Permite-me fazer mais um teste com a lã. Desta vez, faze ficar seca a lã e o chão coberto de orvalho. E Deus assim fez naquela noite. Somente a lã estava seca e o chão estava todo coberto de orvalho. De madrugada, Jerubbaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército acampou junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do monte Moré. Amém? Vamos orar, Pai. Nós te damos graças, Senhor, pela Tua palavra e te pedimos que haja um entendimento, a revelação, que tudo isso que nós acabamos de ler possa ser contextualizado à nossa vida, à nossa história, que a Tua palavra, Senhor, se cumpra em nós, que a Tua palavra discirna o nosso pensamento, nossa intenção, que prevaleça sobre nossas vidas a Tua palavra, até mesmo acima dos nossos planos, até mesmo acima dos nossos projetos, aquilo que precisa ser alinhado com a Tua palavra, que seja alinhado nessa noite. Aquilo que pode ser descartado por causa do poder da Tua palavra, Senhor, por obediência, que seja descartado esta noite. E aquilo que pode ser fortalecido pelo poder da Tua palavra, nós cremos que sairemos daqui mais fortes do que como entramos, melhores do que quando entramos, mais preparados do que quando entramos, porque a Tua palavra nos dá sabedoria, poder, graça. A Tua palavra nos dá tudo aquilo que nós necessitamos, e é dela que dependemos. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém? Então nós começamos a ministrar na sexta-feira acerca de Gideão. Gideão, um homem que foi escolhido por Deus para liderar Israel durante um período de juízes sobre a terra. Um tempo de Israel onde o povo se desviava, e a Bíblia diz que quando o povo estava desviado da palavra de Deus, do propósito de Deus, o povo que já havia entrado na terra prometida, a terra já não era mais uma promessa, já era uma realidade, mas uma vez que aquele povo estava na terra, esse povo se desviava adorando outros deuses, se desviava caindo na idolatria, se desviava, uma vez que adorando outros deuses, a promiscuidade, a perversidade tomava conta daquele povo, e aí o Senhor levantava um homem. Também levantou uma mulher chamada Débora, à época dos juízes, também essa mulher foi levantada. Ou seja, levantava pessoas que levavam novamente Israel para a direção, para o encaminhamento da vontade do Senhor. E Gideão foi o quinto juiz, se eu não me engano, que foi levantado por Deus. Um homem que era o menor da sua tribo, o menor da sua casa,
Um homem cheio de limitações, cheio de fragilidades, medos, mas foi levantado pelo Senhor. A Bíblia diz que o Senhor usa aquilo que para o mundo é loucura. O Senhor, Ele escolhe pessoas que não são capacitadas para fazer aquilo que Ele chama para fazer. Mas Ele chama mesmo assim. Porque o que realmente vai determinar você fazer aquilo que o Senhor tem para a sua vida não é a tua capacidade, é o teu coração. Se você tiver um coração tratável, se você tiver um coração que pode ser consertado naquilo que precisa, se você tiver um coração que pode ser alinhado, se você tiver um coração que pode ser sujeito, submisso ao Senhor, um coração que pode ser trabalhado, esse coração é aquilo que o Senhor precisa para fazer algo poderoso através da sua vida. Porque no teu coração, o Senhor vai colocar todas as coisas. Jesus falou que é do coração que procede. É do coração que saem todas as coisas. É o coração do homem que torna o homem impuro. Como também é o coração do homem que torna o homem frutífero. Ou seja, a boca fala daquilo que o coração está cheio. E aquilo que a boca vai declarar que procede do coração é aquilo que nós nos tornaremos. A palavra que a gente declara, a palavra que a gente professa, a palavra que a gente proclama, essa palavra que procede do coração vai tornar a nossa vida aquilo que nós falamos. Então permita que tudo aquilo que o mundo, quem sabe, tem colocado de coisas perversas, aquilo que o mundo tem tentado introjetar dentro do teu coração, que isso tudo perca força hoje, que fique apenas o poder da palavra de Deus, que a palavra de Deus seja semeada no teu coração, e você vai viver aquilo que a palavra de Deus promete que você viverá em nome de Jesus. Um coração tratado. Gideão, ele era o menor, quando o Senhor lhe chama, a Bíblia diz que ele diz: Senhor, mas como? O meu clã, a minha tribo é a menor. O meu clã é o menor da tribo. E eu sou o menor da minha casa. Era o vice-treco do subtroço. Era o improvável. Tem algum improvável aqui em nome de Jesus? E o que eu já vi de Deus fazendo coisa através de vidas de improváveis, meu irmão. Coisas improváveis. Que tem tudo para dar errado e dar certo por causa do Senhor. Porque a glória, nós vamos ver durante a mensagem o por que o improvável acontece. Porque o improvável glorifica o nome do Senhor. O improvável mostra que o poder é daquele que pode todas as coisas. Então Gideão, ele diz que ele era o menor, mas o Senhor o escolhe. E a Bíblia diz que tudo isso acontece por causa do clamor. Gideão foi escolhido por Deus, mas o que levou Deus a escolher Gideão foi o clamor, foi a oração, foi o arrependimento. O que levou Deus a escolher Gideão foi o povo reconhecer o seu erro. Meu irmão, Deus pode fazer coisas poderosas na vida daquele que reconhece que precisa mudar. Na vida daquele que reconhece que pode melhorar. A Bíblia diz que a bondade do Senhor nos leva ao arrependimento. E às vezes a gente não entende isso, porque a gente fica esperando que para Deus nos levar ao arrependimento, a gente precisa levar um castigo de Deus. E aí a gente não percebe que a vontade do Senhor de nos conduzir ao arrependimento é justamente a bondade, que é a gente esperar o pior e de repente recebe o melhor, mesmo sabendo que merece o pior. Mas ainda assim o Senhor tem feito o melhor. Isso aí não significa que o Senhor está avalizando o nosso erro. Isso significa que o Senhor está, com a sua bondade, nos levando a um arrependimento, esperando que a gente se arrependa. Poder da oração. Aquele povo começou a orar e a Bíblia diz que empobreceu tanto. Aquele povo chegou numa condição tão miserável, não por causa de Deus, mas por causa dos pecados deles, a consequência do pecado. Às vezes as pessoas perguntam: onde é que está Deus? A resposta é: Ele está no lugar que a gente colocou. E muitas vezes a gente colocou para fora. Colocou para fora da nossa casa, para fora da nossa vida, para fora da nossa nação, para fora dos nossos princípios, para fora de tudo aquilo. Aí de repente o mundo começa a andar num caos.
Nós estamos vendo nações andando num caos. A nossa nação mesmo está passando por um período grave, um período turbulento, um período que, graças ao clamor da igreja, o Senhor vai mudar a história da nossa nação. A gente já percebe a ação de Deus em favor da nossa nação, mas tudo isso aconteceu e tem acontecido por quê? Porque nós corremos o risco, nós por algum momento dissemos assim: Senhor, fica aí do lado de fora, fica aí. Deus nas escolas? Não. Princípio do reino de Deus dentro das famílias? Não. Palavra de Deus na totalidade? Não. Vamos relativizar. Isso aqui está bom, aquilo ali está fora. Ou Deus é Deus de tudo, ou Deus não é Deus de nada na nossa vida. Ou Ele é o centro de todas as coisas, ou a gente está relativizando achando que... Mas existe um povo clamando. E esse povo clamou. E a Bíblia diz que esse povo clamou e o Senhor enviou. Enviou um profeta para declarar, para falar... trazer à memória a promessa, o alinhamento, e a Bíblia diz que um anjo do Senhor desceu. E esse anjo do Senhor, ele é com A maiúsculo. Esse anjo do Senhor, ele aparece algumas vezes na Bíblia, em períodos pontuais. Ele apareceu a Abraão, ele apareceu a Moisés, ele apareceu a Manoá, pai de Sansão. Ele apareceu quando Abraão ia sacrificar Isaque, ele apareceu a Abraão, alguns momentos ele apareceu. E esse anjo é um anjo descrito com letra maiúscula. O anjo do Senhor. Interessante que a Bíblia diz que esse anjo tinha um cajado. Cajado não é coisa de anjo, né? Coisa de anjo é espada. Mas a Bíblia diz que esse anjo tinha um cajado. Manoá, quando perguntou o nome desse anjo, o anjo respondeu para ele assim: por que você quer saber o meu nome? O meu nome é maravilhoso. Isaías disse: porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado de maravilhoso conselheiro. O interessante é que esse anjo, depois que Jesus encarna no Novo Testamento, ele não aparece mais, ele nunca mais apareceu. Vai aqui um pensamento. Eu acredito que esse anjo é a manifestação de Cristo antes de ele se fazer homem e habitar em nosso meio. É o anjo teofânico do Senhor que eventualmente apareceu, ou seja, quando o povo clama, quem desce é Jesus. Quando o povo busca ao Senhor, a Bíblia diz que Ele está intercedendo por nós. Paulo chama o Espírito Santo de Espírito do Senhor Jesus Cristo. Jesus, o Espírito Santo de Deus hoje é Cristo em nós. É o Senhor conosco. Por isso que Jesus disse: eu não vou deixar vocês órfãos, eu estarei com vocês. Jesus termina a grande comissão declarando o seguinte: eu estarei com vocês por todos os dias até a consumação dos séculos. Cadê Jesus? Ele disse que está conosco, ele está conosco, ele tem que estar aqui. Onde é que ele está? Ele está aí dentro de você. O Espírito Santo de Deus é o Espírito do nosso Senhor Jesus Cristo, falando com você, intercedendo por você, consolando você, convencendo você, orientando você, dando instrução. Esse anjo, quando desce, ele desce para instruir Gideão exatamente naquilo que Gideão precisava fazer. Uma outra coisa interessante, a Bíblia diz que anjo não recebe adoração. Hebreus 1 vai dizer assim: não são os anjos, os espíritos ministradores que hão de servir aqueles que herdarão a salvação? Lá em Apocalipse, capítulo 19, capítulo 21, capítulo 22, João se prostra diante do anjo para adorá-lo diante da magnitude do anjo. O anjo diz assim: não faz isso, está ficando maluco? Eu sou servo como você, adore somente a Deus. Mas a Bíblia diz que Gideão, quando recebe a palavra, diz assim: não saia, fica aqui enquanto eu vou ali preparar uma oferta. E a Bíblia diz que ele veio, prepara uma oferta para o anjo. E o anjo diz: coloca essa oferta na rocha. E a Bíblia diz que ele toca com o cajado e desaparece. É o Senhor se manifestando na nossa vida. É o Senhor nos dando instrução. E tudo que vai acontecer daqui para frente é uma instrução do Senhor para Gideão. E a Bíblia diz que Gideão, ele passa agora a viver debaixo da instrução. E aquele que estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, se torna num guerreiro. Se torna exatamente aquilo que o anjo falou ao seu respeito. Quando o anjo se apresentou a ele, o anjo disse assim: valente guerreiro, o Senhor está com você.
Deus, quando fala conosco, Ele aponta aquilo que nós seremos. Deus, quando fala conosco, Ele aponta para nós, dentro do nosso coração, aquilo que Ele nos criou para ser. Ainda que você esteja, quem sabe, vivendo num período de informalidade, ainda que você esteja, quem sabe, vivendo num período de adaptação, quem sabe você está vivendo num período, o Brasil mesmo está vivendo essa realidade, nós estamos vivendo um período de crise, um período de adaptações, um período de situações onde a gente está fazendo aquilo que nós sabemos que não fomos chamados para fazer, mas o problema é que às vezes nós somos tentados a acreditar que é assim mesmo, só que o Senhor continua te chamando daquilo, ou daquele ou daquela que Ele te criou para ser, ainda que você esteja vivendo um período de dificuldade. Gideão estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, só que o Senhor havia criado Gideão para ser um valente guerreiro. Valente guerreiro. Tem pessoas no Brasil hoje que estão vivendo um período, tem profissão, tem uma chamada de Deus, tem uma habilidade, tem um saber, mas estão vivendo períodos de adaptação, fazendo outras coisas. Talvez o mundo diga para você que você está na informalidade. O Senhor está dizendo para você, você é um valente guerreiro. Você está batalhando, está trabalhando, apesar das situações, apesar das circunstâncias. Você está aí se adaptando, fazendo aquilo que você precisa fazer. Você está decidido a não se entregar. Você é um valente guerreiro, você é uma valente guerreira. Chegará o tempo em que você vai receber essa palavra do Senhor para você fazer algo poderoso. O Senhor está preparando um exército nessa nação. Um exército de gente medrosa, de gente que pensa que é o menor, de gente que pensa que a vida é assim mesmo, é se esconder aqui para guardar o pouquinho que sobra, e o Senhor está dizendo, não, eu sou com você, você vai viver algo poderoso, então somente creia na palavra do Senhor sobre a sua vida, creia nas palavras que você está recebendo. A Bíblia diz assim, creia no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Creiam nos profetas e vocês terão vitória. Algumas versões dizem assim, vocês prosperarão. Sabe por que parte da igreja não consegue viver a plenitude da palavra? Crê em Deus, mas não crê na palavra que sai da boca, a palavra profética que sai da boca daqueles que o Senhor usa. Às vezes usa o pastor, às vezes usa alguém, às vezes usa um irmão, às vezes alguém que proclama, qualquer um que proclama em nome da palavra do Senhor, está debaixo do espírito profético. A profecia é a palavra do Senhor. E às vezes a gente está dizendo, eu creio em Deus, eu creio, Deus é Deus, claro, Deus está no céu, Deus é poderoso, Deus é tudo em todos, Deus está aí. Aí Deus usa um irmãozinho que é meio, às vezes é pior do que a mula de Balaão. Mas o irmãozinho está proclamando a palavra de Deus e a gente não crê. E a Bíblia está dizendo, creia na palavra profética, creia na profecia, creia na palavra declarada da parte do Senhor, ainda que a boca seja estranha, ainda que quem está falando seja meio estranho, e provavelmente vai ser mesmo, porque Deus usa gente que é estranho para o mundo. É o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus usa aquilo que é loucura para confundir os sábios. Aqueles que não são, os que não têm, os que nada possuem, os desprezados, para que ninguém pense que é alguma coisa diante do Senhor. Não é isso que está escrito? Então por que muitas vezes a gente não consegue obter a vitória? Porque a gente crê em Deus, e crendo em Deus está sendo sustentado, alimentado, mas não crê nas palavras do Senhor, que Ele usa homens e mulheres de carne e osso para proclamá-las. E aí muitas vezes a gente não tem a vitória. A gente tem a instrução, mas não aplica, não vence. O que Jesus disse? Aquele que ouve e pratica. Então nós vamos ouvir uma palavra. E eu acho maravilhoso o poder que o Senhor tem, o poder que o Senhor nos dá na oração. A oração é uma coisa extraordinária, a oração é uma coisa poderosa. Hoje nós vivemos uma igreja que tem dificuldade de orar. Uma igreja que ora pouco. Nós como igreja hoje, igreja de Cristo, nós oramos pouco. Nós somos uma igreja que crê no Senhor, mas temos pouco relacionamento de oração. A gente não tem noção, ou a gente está perdendo a noção do poder. A Bíblia diz que a oração de um justo é poderosa e eficaz.
e que Deus ouve a oração, e que Deus ouve o clamor até daquele que está todo errado, mas se ele clamar, o Senhor ouve. A Bíblia diz que esse povo clamou e o Senhor ouviu. O que diz a palavra? Clama a mim, e eu responderei, e anunciarei coisas grandes e insondáveis que vocês não conhecem. Então nós cremos no Senhor, mas nós não clamamos ao Senhor. Mas se clamarmos ao Senhor, Ele vai responder. De que forma? Por uma palavra. Uma palavra profética, uma palavra que tem a ver com o Evangelho, uma palavra que tem a ver com o Senhor, uma palavra que você pode conferir, e na hora que você for conferir, você vai dizer, mas não é que está aqui mesmo? Essa é a palavra do Senhor. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei a sua oração, atenderei o seu pedido, e sararei, e curarei a sua terra. Não é isso que está escrito? Você crê nisso em nome de Jesus? Ah, é Velho Testamento, então vamos Jesus. Peçam e vos será dado. Batam e a porta lhes será aberta. Busquem e vocês encontrarão. Porque todo aquele que pede, recebe, todo aquele que busca, encontra, todo aquele que bate, a porta lhe será aberta. E Jesus não somente falou sobre isso, como Jesus falou para insistir nisso, e usou uma parábola de uma viúva persistente, que batia na porta do juiz, dizendo, faz justiça. E a Bíblia diz que aquele juiz fez justiça de tanto que ela incomodou, e aí Jesus disse assim, se esse juiz sendo mal faz justiça, quanto mais o Pai Celestial, que é bom, não fará justiça aos seus que clamam dia e noite, e eu digo que fará, e fará depressa. A justiça de Deus é depressa. A promessa do Senhor para a sua justiça sobre a nossa vida é para ser rápido. Por que demora? Talvez porque a gente não está falando com Deus, a gente não está querendo Deus, a gente não está querendo buscar, a gente não está acreditando no poder da oração, ou a gente está olhando para a nossa realidade, a nossa natureza, as nossas falhas, e achamos que nós não somos dignos de chegar perto do Senhor para orar. Afinal de contas, eu fiz tanta coisa que eu não tenho nem direito. Se eu só agradecer aqui, é bom eu nem agradecer, que é para Ele não descobrir que eu estou aqui. Porque tem gente que pensa assim, não, o Senhor já tem sido tão bom para mim que eu não... Meu irmão, digno ninguém será diante do Senhor. O que nos justifica não é a nossa capacidade, o que nos justifica é o sangue do Senhor Jesus sobre a nossa vida. Agora a oração é algo poderoso, a oração é poderosa. O Espírito de Deus não mudou, meu irmão. A Bíblia diz em Atos que aquela igreja, a nossa igreja modelo, porque a nossa igreja modelo é aquela igreja que nunca deixou de existir. Desde que o Espírito Santo veio, Ele plantou a igreja. Jesus disse que Ele ia plantar a sua igreja. O Espírito de Deus veio e plantou a igreja em Atos, e é essa igreja que ainda está esperando a volta do Senhor Jesus. Não mudou. Talvez o que a gente precisa é resgatar a essência dessa igreja, porque nós somos essa igreja. E a Bíblia diz que essa igreja, ela permanecia, ela perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A tua oração tem muito poder, meu irmão. A tua oração tem muito poder, principalmente aquela que ninguém vê, aquela que chega a escorrer uma lágrima assim, que você nem fala, aquela que quem fala é a lágrima. Essa oração tem muito poder. Oração de um coração contrito e quebrantado. A Bíblia diz que o Espírito, Deus não quer sacrifício, Deus quer um Espírito contrito e quebrantado. Esse é o sacrifício que agrada ao Senhor. O sacrifício de um coração, de alguém entregue, de alguém que é a maior oferta. A maior oferta que Deus quer é o teu coração, é a tua vida. Essa pessoa, ainda que seja o ladrão da cruz, mas entregou-se, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Essa oração é muito poderosa. Essa oração, a Bíblia diz que essa oração encheu a igreja de coragem para pregar o Evangelho. A nossa fraqueza em pregar o Evangelho, o nosso medo em pregar o Evangelho, às vezes é falta de relacionamento com Deus, só isso. De acreditar que o Senhor está conosco, de acreditar que quando nós falamos em nome do Senhor, nós não estamos falando em nosso nome, nós estamos representando o nome daquele que vive. A Bíblia diz que aquele povo orava, e quando eles terminavam de orar, o lugar que eles estavam estremecia. Eu quero viver para ver isso, eu quero estar vivo antes de Jesus voltar para ver uma igreja que quando termina de orar, cadeias se rompem. Porque o Espírito é o mesmo, Deus é o mesmo, não mudou nada.
Esse povo orava. O interessante é que Paulo vai dizer que Paulo fala um negócio pesado, que às vezes a gente fala, o povo se escandaliza. Paulo diz que Deus tem um grau de loucura e tem um grau de fraqueza. Paulo quem diz? Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. Então ele está dizendo, Deus tem um grau de loucura e um grau de fraqueza. Aí eu fiquei pensando, que loucura é essa de Deus? A loucura de Deus é a graça dele sobre nós. Porque tem que ser, quem é que investe? Quem é que tem coragem de investir aqui em lugares, em situações que você tem um alto risco de perder? E assim, eu não estou dizendo de você investir, vou jogar R$1,50 na Mega Sena, se perder, perdeu. Eu estou falando você pegar tudo que você tem e investir numa coisa que você não sabe se vai dar certo. Que você não sabe se vai ter retorno. Deus sabe de todas as coisas. Eu estou fazendo um exemplo em relação a você, para que a gente tenha uma noção de entender da dimensão da graça do Senhor. A Bíblia diz que Deus amou tanto o mundo, esse mundo perdido, esse mundo caótico, esse mundo que inclui eu e você, esse mundo somos nós. Ele amou tanto que deu o Senhor Jesus. Isso não é uma loucura? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o escândalo da graça. Por isso que para o mundo o evangelho é loucura. Porque o evangelho é, venha do jeito que você está, eu morri por você, eu redimi você, eu mudei a sua história, eu vou fazer uma nova história na sua vida, do jeito que, mas não preciso pagar nada, não, já está tudo pago. Mas como assim? Eu não mereço, mas já está tudo pago. Talvez a graça seja essa loucura. Essa semana eu estava lendo um livro e no livro contava, um livro que eu já li e estou relendo esse livro, que fala da maravilhosa graça de Philip Yancey. E ele conta um texto, ele conta uma história no livro de uma senhora que foi morar numa região na Dinamarca muito ermo, e ela ficou lá naquele lugar, e ela ficou por 12 anos naquele lugar, de favor na casa de pessoas, e essas pessoas tinham o hábito de cozinhar, mas cozinhavam muito mal. E essa mulher que estava lá, ela era uma chefe de cozinha famosíssima em Paris, na França. Só que por causa da guerra, ela perdeu tudo e teve que ir embora. E ela passou 12 anos apenas servindo, vendo elas fazendo tudo errado, mas ela não dizia nada. Aí um dia ela ganhou um prêmio. E esse prêmio era um valor altíssimo. E quando ela ganhou esse prêmio, ela contou para as duas chefes dela, e elas disseram, agora você vai embora. Ela disse, não, eu quero primeiro fazer alguma coisa. Eu quero que vocês me dêem a oportunidade de uma vez só, eu estou há 12 anos, eu nunca pedi nada para vocês. Eu quero que vocês me dêem a oportunidade de uma vez só, preparar um jantar para vocês. E ela disse, elas muito relutantes deixaram, e ela começou a preparar e mandou vir coisas de fora, e muitas especiarias, e comidas exóticas, e tudo do bom e do melhor, e ela preparou um jantar para toda aquela comunidade se alegrou, comeu, ficou entusiasmada, impressionada por ter aquele valor, aquele tempo todo ali do lado, e não percebiam que estava ali do lado, e aquela festa foi um absurdo, e quando a festa acabou, elas pensaram, agora você vai embora, nós queremos te agradecer por essa bondade, nós nem merecíamos essa retribuição, mas você fez por nós. Ela disse assim, não, eu não vou embora, porque tudo que eu tinha eu gastei nessa festa. Isso é a graça. É gastar tudo que tem, oferecer tudo que tem a quem não merecia, a quem não tem como retribuir, a quem é muito inferior, a quem deveria ficar lá naquela região que está por causa da ignorância, porque tiveram outras oportunidades. Isso é a graça do Senhor nos basta. Então, meu irmão, para de brigar contra a graça, tão somente aceite a graça do Senhor. É essa loucura, mas é aí que vai transformar a tua vida, vai mudar a tua história. É a bondade do Senhor, é o amor do Senhor, é a benignidade do Senhor, é tudo aquilo que do céu procede, que é maravilhoso, que é maior, que é muito, que é constrangedor, é verdade, mas é para nós, foi nos dado. Abandona a culpa, rejeita essa acusação no teu ouvido,
Ainda ontem eu falava com um rapaz, ele dizia isso. Eu fico cheio de condenação, cheio de culpa, cheio de acusações. Um potencial, Deus agindo na vida, mas não consegue destravar, porque fica o tempo todo avalizando aquilo que é capaz de Deus fazer a partir da realidade dele. Meu irmão, entregue-se à graça, e a graça vai te limpar de todo mal. Essa é a loucura. A fraqueza de Deus qual é? Eu creio que é a misericórdia. A fraqueza de Deus ainda é mais forte do que toda a força humana, é o que Paulo diz. Paulo está dizendo o seguinte, é apenas uma metáfora que ele está usando. Porque obviamente que Deus é todo poderoso, ele vai dizer que a loucura é mais sábia do que a sabedoria humana, então... E a fraqueza é mais forte do que a força do homem. Mas se nós pudermos fazer essa analogia, então falemos da misericórdia do Senhor. A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Sabe o que é a misericórdia? É nós merecermos o mal, mas nós ganharmos o bem do Senhor. Um Deus bom, um Deus que quer mudar a nossa história, um Deus que está estendendo a mão. O Salmo 103 vai dizer que o Senhor não nos trata conforme as nossas iniquidades. Não fica acusando sem cessar, não guarda rancor. Meu irmão, Deus não é rancoroso igual ao teu amigo, não é rancoroso igual você, quem sabe, que guarda um rancorzinho, que deixa ali guardadinho um negocinho para jogar na cara depois. Libera metade do perdão, um 90%, mas deixa uns 5% ali, só para que vai que eu precise. A Bíblia diz que Deus esquece, que Deus abandona, que Deus deixa para trás, que Deus apaga as nossas falhas. Talvez o que você precisa para viver o grande Deus é parar de se culpar, é parar de se condenar, é colocar-se na presença do Senhor. Você tem clamado ao Senhor? Ele tem te ouvido. Você tem buscado ao Senhor? Ele está te ouvindo. E a palavra dele para você é: eu vou sarar a sua terra, eu vou mudar a tua história, eu vou vir sobre você, eu vou te revestir. Essa é a palavra, não é lamber feridas, porque a Bíblia diz que o anjo, porque eu estou repetindo para você, em outras palavras, o que Gideão fez. Gideão ficou assim, de mimimi: ah, Senhor, mas eu sou tão fraco, ah, Senhor, mas eu não posso, ah, Senhor, mas eu sou menor, ah, Senhor, mas eu sou culpado, ah, Senhor, mas os nossos pais pecaram, ah, Senhor, tem gente que carrega pecado até que não é dele, o pecado dos pais, os avós, ele está carregando para ele, é meu, estou levando aqui, os meus pais pecaram, eu vou me acabar com esse pecado deles. E o Senhor está dizendo para você: não existe condenação para aquele que está em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida te libertou da lei do pecado e da morte. Ah, Senhor, mas eu sou fraco, sou o menor. Na tua força, você vai vencer os midianitas como se fossem um só homem. E a Bíblia diz que era incontável, era como nuvens de gafanhoto, os seus camelos mais numerosos que a areia da praia. E Deus disse para ele assim: você vai vencer como se fossem um só homem. Como, Senhor? Na força que você tem. Talvez ele estava com fome, esmagando trigo, já cansado. Aquela força, talvez perto do horário do meio-dia, aquela força assim de mal chegar na cama e se jogar. E Deus diz para ele assim: na força que você tem, você vai vencer os teus adversários. Porque é na tua fraqueza que o poder do Senhor se aperfeiçoa. Porque a força do homem não é a força do homem, é a força de Deus no homem. A força do Senhor na sua vida vai mudar a tua história. Então somente se entregue. E aí quando ele fez isso, sabe o que a Bíblia diz? Que o Espírito do Senhor veio e apoderou-se. A versão original não é apoderar-se do sentido de tomar, de possessão. O Espírito de Deus não possui ninguém. Quem faz isso é o capeta. O Senhor, Ele age no teu entendimento, age no teu intelecto, Ele age através da tua vida, Ele te reveste, te fortalece, mas você está no controle das coisas. A Bíblia diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. O Espírito Santo, ele fala conosco, ele age através de nós, mas você tem controle sobre as tuas faculdades mentais. A palavra original vai falar de revestimento.
E o Espírito de Deus o vestiu. E o Espírito de Deus o cobriu. E o Espírito de Deus o revestiu. Não foi o que Jesus falou? Fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Não foi o que Jesus falou que vocês receberão poder do alto quando o Espírito vier sobre vocês, vocês serão minhas testemunhas? É isso que eu e você precisamos. Quando nós cremos em Cristo, meu irmão, quando nós entregamos a nossa vida ao propósito, quando Jesus fala e a gente obedece, quando Ele fala conosco, a gente olha para a realidade e é difícil, mas Ele está falando e a gente resolve tão somente dizer sim, entregar o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida, nós somos revestidos pelo Espírito Santo de Deus e nada pode mais contra você, porque em Cristo você é mais do que vencedor. Como tem grande parte da igreja que não entende isso. Grande parte da igreja que crê no Senhor Jesus e acha que está desprotegida. Que crê no Senhor Jesus e acha que está abandonada. Que crê no Senhor Jesus e acha que está sozinha. A Bíblia diz que Ele é o bom pastor, que cuida das ovelhas, que dá a vida pelas ovelhas, que anda com as ovelhas, que está conosco em todo lugar, que acompanha, que caminha, que não nos deixa, que está conosco por todos os dias. Você não está sozinho, você não está sozinha. Há um revestimento do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. E esse revestimento vai te dar poder, meu irmão. Esse revestimento vai te dar capacidade. Se você não está, você será hoje, em nome de Jesus. Você crê? A Bíblia diz que o Espírito de Deus veio e revestiu ele. Você sabe quais são os indicativos de que alguém está cheio do Espírito Santo de Deus? A primeira coisa que a pessoa faz quando ela está cheia do Espírito de Deus, ela é impelida, não é que ela se sente obrigada. Eu tenho que fazer, não é isso. Naturalmente, ela é impelida a falar do Senhor. Porque Jesus falou assim, o Espírito não falará de si mesmo, mas falará de mim e me glorificará. A Bíblia diz que quando o Senhor revestiu Gideão, a primeira coisa que ele fez foi pegar a trombeta e proclamar. É isso que somos, arautos do Senhor. A primeira coisa que ele fez foi começar a proclamar. A Bíblia diz em Lucas capítulo 4 que Jesus, pelo poder do Espírito, voltou para Galileia, vindo do deserto. O Espírito levou para o deserto, o Espírito tirou do deserto, e pelo poder do Espírito, Lucas capítulo 4, foi para Galileia, e foi na sinagoga onde ele havia costume de ir. E diz a Bíblia que quando ele chegou na sinagoga, ele se levantou, pegou o livro e proclamou. Sabe essa vontade que você tem de falar de Jesus para todo mundo, não sabe como? É o Espírito de Deus está aí dentro de você. Sabe essa vontade de glorificar ao Senhor? Sabe quando você está vivendo quando você está vivendo uma fase onde você reconhece a grandeza do Senhor, quando você tem vontade de falar do Senhor, mesmo que você não sabe, isto é uma evidência clara de que você está revestido com o Espírito Santo de Deus na sua vida. O levantar-se, o tomar uma atitude, o desejo de estar, de ver as pessoas sendo salvas. Eu tenho visto isso acontecer todos os dias e me impressiona. E sabe qual é a minha oração? Senhor, que eu não seja aquele que perde, que se afasta desse amor, desse primeiro amor. Esse é o primeiro amor. O primeiro amor é o amor de Deus conosco. É esse amor que quando o Senhor nos reveste, a gente se impele, é impelido a fazer as coisas, a servir ao Senhor. Deixa eu te dar uma palavra, porque talvez eu esteja falando aí, você está dizendo assim, ixi, cadê? A Bíblia diz que Ele não apaga pavio que fumega. E essa noite Ele marcou para dizer para você, eu vou soprar novamente do meu Espírito aí dentro. E você vai levantar. Olha os discípulos depois de 3 anos. Tem alguém aqui com mais de 3 anos de convertido? Levanta a mão assim. Depois de 3 anos de convertido, às vezes dá uma murchada na bola, não dá não? Ou é só eu? Hã? A Bíblia diz que os discípulos estavam assim, bola murchinha, e Jesus já havia ressuscitado e aparecido. Mas eles estavam, Pedro tinha negado, cheio de complexo de inferioridade, porque negou. Os outros apóstolos tinham fugido todos, só João tinha ficado.
3 anos viram Jesus fazendo coisas e mais coisas, e de repente tudo aquilo que eles esperavam, que a expectativa deles estava depositada no lugar errado. É por isso que a gente se decepciona. A gente não se decepciona com o Senhor, a gente se decepciona porque a gente quer que o Senhor se sujeite às nossas expectativas. Deus já traçou, o Senhor já traçou planos. A Bíblia diz que muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Então a gente não se frustra porque o Senhor nos deixa, porque o Senhor nos engana, porque o Senhor não cumpre, porque o Senhor não faz. A gente se frustra porque desde o início, muitas vezes, a gente entra no caminho para que o Senhor se sujeite às nossas vontades. Mas Ele é Deus, Senhor dos senhores, Rei dos reis. E aí os apóstolos, eles estavam meio borocochô, porque Jesus disse que ia ressuscitar. Jesus ressuscitou, mas nem a ressurreição provocou neles assim aquele uau. Porque o que eles esperavam? Eles esperavam que Jesus se autoproclamasse rei, no sentido de acabar com o Império Romano, de se assentar no trono de Israel, naquele tempo, naquela terra, daquela forma, e vencer. Eles esperavam um reino visível, e Jesus tinha dito: o reino não é visível, o reino está dentro de vocês. O reino é uma cultura, o reino é um estilo de vida, o reino é uma modo de viver. Estava claro. O pior é que muitas vezes o Senhor está falando claramente com a gente, e a gente parece que não, mas não é assim. Eu acho que não é assim não, Deus. É só comigo que isso acontece? O Senhor é claro: Fernando, é por aqui. Não, mas eu acho que dá para fazer, se eu ir por aqui, eu consigo, eu me encontro contigo lá, Deus. Vai dar. Eu vou me frustrar. E a insensatez às vezes me leva a tropeçar, e o meu coração ainda se volta contra Deus, ainda pergunto: Deus, cadê tu? Os discípulos estavam assim. A Bíblia diz que Jesus se apresenta a eles estavam todos trancados dentro de casa com medo dos judeus, porque não se trata só de eles esperarem que Jesus se autoproclamasse rei ali. Provavelmente na insensatez e na soberba que às vezes entra, porque eu estou andando com Jesus, então provavelmente eles disseram para os judeus: ele já vai para o trono, tu vai ver o que eu vou fazer contigo. Que às vezes a gente faz isso, né? Estou andando com ele, hein? Tu espera, porque quanto menos esperar, ele vai se levantar, e eu vou estar sentado à direita dele, que eu já tinha brigado para ver quem é que fica na direita, na esquerda. E às vezes a gente faz desse jeito. Mas deixa só o Senhor me justificar, proclamar, mostrar que Ele é comigo, tu vai ver o que eu vou fazer. Aí não aconteceu nada do que eles imaginavam, porque o Senhor, Ele já disse, Ele já falou, a gente tem que não aprender. Ele diz assim: abençoa os que perseguem, orem pelos inimigos. Tiago e João disseram assim: vamos mandar vir fogo do céu. Jesus disse assim: vocês não sabem que espíritos são? Eu não vim para destruir os homens, mas vim para salvá-los. E aí Ele ensinou: façam vocês também isso. Eu fiquei pensando, orando ao Senhor e meditando nessa palavra, porque Jesus, Ele fala claramente, Ele diz com todas as letras: orem pelos que vos perseguem, abençoe seus inimigos. Por quê? Sabe o que o Senhor falou no meu coração? Graças aos teus inimigos eu consigo extrair o melhor de você. É por causa dos teus inimigos que eu consigo extrair de você o máximo do teu potencial. É por causa dos inimigos que se levantam que você vai acordar mais cedo para prevalecer. É por causa das adversidades, dos adversários, da oposição que você vai estudar, que você vai procurar. É um meio pelo qual eu faço para que você extraia o melhor de dentro de você. Por isso os teus inimigos não são teus inimigos, são os teus melhores amigos às vezes. Porque muitas vezes, sem adversidade, sem problemas, há acomodação. E eu e você ainda não chegamos no máximo do potencial. Quando nós chegarmos no máximo do potencial, haverá descanso. Se tem adversidade, é porque o Senhor sabe que de dentro de você ainda pode sair algo melhor e maior. É porque ainda existe potencial. É porque ainda existe óleo para ser extraído aí de dentro. E óleo se extrai na prensa. Os nossos inimigos, às vezes, são os nossos melhores amigos, no sentido de propósito de Deus para a nossa vida. Nos encaminham para esse propósito.
E aí estavam os discípulos com medo, trancados, e a Bíblia diz que Jesus entra. Eu volto porque eu queria dizer no início. E quando Jesus entra, a Bíblia diz que Jesus sopra sobre eles. E diz: sejam cheios do Espírito. Ele soprou e eles se animaram. Ele soprou e a expectativa voltou. Ele soprou e a esperança voltou. Hoje é uma noite que o Espírito Santo de Deus marcou para que Ele sopre em corações aqui e a esperança retome, a alegria volte, a expectativa se reacenda. Que essa palavra seja uma palavra de esperança para a sua vida. Sabe o que ela vai provocar em você? Um ímpeto de se levantar. É isso que a palavra do Senhor faz conosco. Às vezes a gente chega na igreja só de arrasto, às vezes a gente faz de tudo, acontece de tudo para que a gente não chegue, mas quando a gente chega e a gente recebe uma palavra de Deus, essa palavra levanta o nosso ânimo, essa palavra levanta o nosso espírito, essa palavra nos anima novamente. Sabe o que é isso? É capacidade do que? Da luz, do som, da música? Não, é o Espírito de Deus soprando dentro de você, dizendo: lembre-se da palavra, viva a palavra, creia na palavra. O teu dom, o teu chamado é irrevogável, a tua vida está comigo, está guardada em mim. Seja soprado pelo sopro do Espírito agora em nome de Jesus sobre a tua vida. A Bíblia diz que eles receberam do sopro, e no dia de Pentecostes o Espírito de Deus desceu. E o que a Bíblia diz? Que quando o Espírito desceu, Pedro se levantou com os 11 e em alta voz proclamou. É isso que o Senhor quer fazer de você nessa terra. A Bíblia diz que a guerra de Gideão ele venceu, não foi com espada, foi com trombeta. Nós não vencemos a guerra com espada. Jesus disse assim: guarda a espada, Pedro, porque aqueles que pela espada lutam, pela espada morrerão. Nós vencemos pela trombeta, pela palavra, que é também espada dita por Paulo, mas não uma espada de violência, uma espada de discernimento. Você vai vencer não é pelo poder das armas que você tem, humanas, porque as tuas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, e essas armas são espirituais, pelo poder da palavra. O que Gideão fez foi proclamar a palavra. Deus provocou confusão e o adversário se autodestruiu. Viva pelo poder da palavra, meu irmão, e toda trama diabólica vai se autodestruir. Viva pela fé e a confiança na palavra que você já tem, com a força que você já tem, e tudo aquilo que o inimigo tem tramado contra a tua vida vai se autodestruir, vai cair por terra. Foi isso que aconteceu. A Bíblia diz que eles tão somente tocaram a trombeta, tinha muita coisa para falar, e mantiveram a sua posição no lugar, mantiveram firmes a sua posição. Onde é que o Senhor te posicionou? Firma os teus pés na confiança daquilo que o Senhor já te deu. O que Tiago disse? Sujeitem-se a Deus, é a palavra. Resistam ao diabo, e ele está correndo dele. Por quê? Ele vai correr de você se você tão somente se submeter à palavra de Deus para a sua vida e resistir. Fica aí onde você está, com a força que você tem, debaixo da palavra que você recebeu, e ele vai correr de você. Pedro vai dizer: resistam-lhe, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo também passam pelos mesmos sofrimentos. O que eu estou falando para você, eu estou me alimentando disso também. Eu sei que eu também vou ser provado. Mas resistam-lhe, porque o Deus de toda graça, olha o Deus de toda graça, a loucura da graça, que vai nos dando tanta coisa sem a gente merecer. O Deus de toda graça, depois de vocês terem sofrido por um pouco de tempo, é pouco tempo, mas tem um sofrimentozinho de leve, que é para extrair de dentro de você aquilo que você nem sabe que existe. Depois de terem sofrido um pouco de tempo, os restaurará.
os dará força, os porá sobre firmes alicerces. É o que diz a palavra do Senhor para o nosso respeito. Então, se eu puder deixar um conselho com você hoje, fica com a palavra na força que você tem, porque ela é suficiente para inimigos muito maiores e poderosos que você possa sozinho, ou que aqueles que você está observando, talvez maiores e mais poderosos do que você, eles vão recuar por causa da palavra do Senhor na sua vida, e por causa da tua confiança nela. Afirma os teus pés nessa rocha, e coisas poderosas acontecerão. Você crê em nome de Jesus? Vamos nos levantar. Eu quero fazer uma oração com irmãos que estão aqui hoje, que o que você necessita é dessa força do Espírito, dessa graça do Senhor, desse fluir, desse sopro, que uma vez que toca o nosso coração, a nossa vida se enche de ânimo, de esperança e de força. Essa força do Espírito nos faz atravessar as grandes tribulações, problemas, coisas que acontecem, estão acontecendo, e talvez você olha e elas estejam até mesmo longe de terminarem. A Bíblia diz que o mundo, do jeito que está, ele tem problemas, são várias as circunstâncias que nos causam dor, choro, lamento. A gente não gostaria de vivê-las, mas tem coisas que infelizmente a gente está vivendo. É uma realidade de um tempo, de um momento que vai passar, mas que não é aquilo que agrada os nossos olhos. Mas o que a palavra garante é que com o poder do Espírito de Deus em você, você vai passar por isso, e você vai vencer isso, e depois dessa noite tenebrosa haverá um sol raiando, é o sol da justiça. Sempre depois de tempos tempestuosos vem o raiar da luz do Senhor. Então isso vai acontecer na sua vida, e o que vai te fazer passar ileso por tudo isso é confiar na palavra de Deus que te diz: vai na força, e você tem, porque eu sou com você. Quando o Senhor diz vai, o Senhor não está dizendo te vira. Quando o Senhor diz vai, Ele está dizendo: eu estou com você, pode ir, porque eu estou indo com você. O Senhor nunca deixa ir sozinho, ou Ele cuida da retaguarda, ou Ele vai adiante, ou Ele caminha do lado, mas sozinho você nunca está. Porque na palavra do Senhor você vê o Senhor enviando e cuidando da retaguarda, você vê o Senhor enviando e dizendo: eu já fui na frente, e você vê o Senhor enviando e caminhando do lado, mas você nunca vê os seus escolhidos sozinhos. Você nunca estará sozinho, Ele sempre estará com você, e é nisso que você precisa crer. E aí você vai viver coisas extraordinárias. O justo vive pela fé. Falei no domingo, o tropeço nem é o que desagrada a Deus, porque até quando nós tropeçamos a gente vai para frente, você já reparou? O que desagrada a Deus é o retrocesso, é você receber toda a palavra de Deus, toda a instrução e dizer: não, Senhor, vai tu que eu vou ficar, eu vou voltar. Não, vai com o Senhor, que até mesmo quando você tropeçar, você vai avançar e Ele não vai deixar você cair, porque Ele te segura pela mão, a palavra do Senhor diz. Mas vá vivendo pela fé, vai na força que você tem, faz com que você sabe, no conhecimento que você recebeu, como você está, vai do jeito que você está, e no meio do caminho Ele vai te aperfeiçoando, Ele vai cuidando de você, Ele vai estabelecendo. A Bíblia diz que mesmo depois de Gideão estar cheio de Deus, ele ainda fez voto com o Senhor, prova com o Senhor, ele ainda estava com medo. Deus mandou ele ir no acampamento ouvir o que os inimigos estavam dizendo. Se você tivesse a capacidade de ouvir a capetada conversando, você ouviria ele dizendo assim: ó, Deus está com ele, Deus está com ela, o Deus de Israel, o Senhor de toda a terra está com eles. É porque a gente não ouve. Gideão, ele ouviu, e quando ele ouviu, ele se encheu de alegria,
Aliás, você ouve, quando você abre essa palavra aqui, a Bíblia diz que o Senhor triunfou na cruz do Calvário. Triunfou na cruz do Calvário contra todos os inimigos e nos fez mais do que vencedores, Romanos 8 fala, porque Ele nos amou. Paulo vai dizer em Romanos: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos destinados como ovelhas ao matador, mas não morremos, porque por meio de todas essas coisas somos mais do que vencedores, porque Ele nos amou, Ele já cumpriu, Ele já triunfou, Ele já venceu. Se você pudesse ouvir o inimigo falando hoje ao teu respeito, ele ia dizer: Ele já é mais do que vencedor. O Senhor está com ele. O Senhor está com você. Você crê em nome de Jesus? Vamos orar então. Se a palavra falou no teu coração, vem à frente. Vamos orar, que seja uma noite do Senhor te encher com o seu Espírito.